E pela primeira vez eu vejo que há uma convergência entre as fontes do PT e do PL, porque as fontes do PT dizem exatamente a mesma coisa. Eles dizem obrigado, Eduardo Bolsonaro. Não, eu conversei com algumas lideranças do partido de que a oposição perdeu um pouco o discurso. Estava indo bem no discurso contra o governo, perdeu a mão e agora a gente vê que Lula tem monopolizado todas as atenções nos últimos dias com agendas positivas. Isso tem feito com que a recuperação da popularidade aconteça. Qual é o principal responsável por esse processo na visão da direita? Nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro, simples assim. Conversei hoje longamente com uma fonte importante do PL e eu senti um clima de desalento. Primeiro, porque essa fonte admitiu que o presidente Lula foi muito bem na ONU. Eles usam essa expressão, que o presidente Lula foi bem, conseguiu se colocar. Havia uma expectativa em toda a extrema-direita, na ultradireita, que o presidente Lula fosse derrapar, fosse ser humilhado pelo Trump. Nada disso aconteceu. Então a leitura dessa fonte é: o Lula foi bem, o Trump foi mal. E o responsável por esse bom momento? Essa fonte, inclusive, citou a pesquisa IPESP, outras pesquisas também, e admitiu que o presidente Lula conseguiu encampar o discurso da soberania, vem numa crescente desde julho, desde as tarifas, e a cada movimento de Eduardo Bolsonaro, o presidente Lula cresce um pouco mais. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, nas palavras dessa fonte, abriu uma avenida e virou o maior ativo eleitoral do presidente Lula. O clima de irritação com o deputado licenciado é generalizado no centrão e na direita. É cada vez menor o círculo de apoiadores do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Esse círculo hoje se resume a uma bolha que está diminuindo cada vez mais. Eu já escutei alguns deputados bolsonaristas da ala raiz reclamarem que Eduardo Bolsonaro só pensa em si próprio, age em desconexão com o partido, não tem disciplina partidária e é completamente imprevisível. E mais do que isso, está vivendo numa realidade paralela. A sensação que prevalece hoje no campo da direita bolsonarista é que Eduardo Bolsonaro está apenas jogando água no moinho do presidente Lula. E dentro do PL há uma leitura de que a população está fazendo uma interpretação de que o deputado licenciado só age para beneficiar o próprio pai e nem que para isso seja necessário prejudicar o povo. Ou seja, Eduardo Bolsonaro está ajudando a esquerda, o presidente Lula, o Palácio do Planalto, a construir uma narrativa bastante sólida para apresentar na eleição do ano que vem. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil fazer uma contranarrativa para enfrentar uma campanha presidencial que já vai ter a seu favor toda a máquina do governo, os programas sociais. Não é fácil vencer quem está no cargo. E Eduardo Bolsonaro está facilitando muito a vida da esquerda. Essa fonte também me disse que Eduardo Bolsonaro age para minar Tarcísio Gomes de Freitas, porque ele está de olho em ele próprio, seu candidato, talvez em 2030. E esse fogo amigo dele ao Tarcísio só prejudica o ímpeto do Tarcísio de disputar a presidência da República. O Tarcísio, como eu disse anteriormente, já não está muito entusiasmado com a ideia. Ele prefere disputar a reeleição e chegar em 2030, ele tem apenas 50 anos, como um candidato realmente forte. Então, cada vez que Eduardo Bolsonaro faz fogo amigo contra Tarcísio, ele está prejudicando ainda mais todo o centrão. E pela primeira vez, Tainá e Uribe, eu vejo que há uma convergência entre as fontes do PT e do PL, porque as fontes do PT dizem exatamente a mesma coisa. Eles dizem obrigado, Eduardo Bolsonaro. No Twitter, quem está desconectado da realidade é ele, porque uma pesquisa revelada hoje pela colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, a pesquisa Pulso Brasil e PESP, mostra que saltou para 70% a desaprovação à Câmara dos Deputados depois da PEC da blindagem. E o apoio ao STF depois da condenação do Bolsonaro subiu. Olha só isso, tá? Essa pesquisa diz que o apoio ao Supremo aumentou de 43% para 46% depois do julgamento do Bolsonaro. A desaprovação caiu 5 pontos, de 49% para 45%. Então, o Supremo ficou melhor na foto junto à sociedade brasileira depois que o Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe. Já a imagem da Câmara dos Deputados sofreu um movimento inverso. A desaprovação subiu de 63%, já não era boa, né?
a aprovação. Agora, a desaprovação subiu de 63% para 70%, e a aprovação caiu de 24% para 18%. A PEC da blindagem, o motim realizado pelos bolsonaristas após a condenação do Bolsonaro, produziram um desgaste significativo da imagem da Câmara dos Deputados, segundo analisa o cientista político Antônio Lavareda, que coordena a pesquisa. Mesmo, olha para atenção para esse dado, mesmo entre eleitores do Bolsonaro, o índice de avaliação negativa da Câmara é de 59%. Vocês lembram que a gente aqui no Corujão tem dito que mesmo os bolsonaristas que têm algum nível preservado de consciência não são favoráveis à PEC da blindagem, que dá privilégio para que parlamentares não sejam processados e investigados, né? Ou seja, é uma PEC que vai beneficiar corrupto, vai beneficiar político ladrão, vai beneficiar político que cometa outro tipo de crime. Não é só sobre golpe, né? Tem tudo isso no caldo da PEC da blindagem. 24% só bolsonaristas são os que aprovam a atuação dos parlamentares. Quem se define como de direita também tem 58% desaprovando e 28% aprovando a Câmara. No caso dos eleitores de Lula, a avaliação negativa é maior. 77% dos eleitores do Lula desaprovam a atuação da Câmara dos Deputados, 16% aprovam. A avaliação negativa do STF tem ampla maioria, claro, entre quem votou em Bolsonaro. 93% dos bolsonaristas desaprovam a atuação do STF e só 2% aprovam a conduta dos ministros. Entre os que apoiam Lula, 87% aprovam a atuação do STF, 6% desaprovam. A pesquisa teve 2.500 entrevistados, foi feita pelo IPESP entre 19 e 22 de setembro em todo o país, na margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento também mostrou que a aprovação do governo Lula melhorou, tá? Cresceu 7 pontos percentuais, foi de 43% para 50%, e a desaprovação caiu de 51% para 48%. A avaliação positiva é ampla entre eleitores de esquerda, com índice de 95%. Mesmo entre os que se dizem de centro, o percentual de aprovação é de 49%, maior que a reprovação, que é de 45%. Entre entrevistados de direita, 88% reprovam e só 10% aprovam o governo Lula. Na análise por classes sociais, o governo tem maior aprovação entre os mais pobres, 52%, e a classe média, 51%. É desaprovado por 84% dos considerados ricos. A pesquisa apontou ainda uma leve oscilação positiva na imagem do Senado, de 1 ponto percentual na aprovação, de 25% para 26%. Enfim, uma pesquisa importante, porque dá para a gente um panorama mais atualizado de como a sociedade está percebendo as movimentações mais atuais. E ela revela que quem está desconectado da realidade brasileira, na verdade, é o Eduardo Bolsonaro, que está conectado só com a realidade desse grupo, que segue aí abanando o rabo para tudo que ele, o pai e os irmãos fazem.